A pintura que estamos observando se chama Mefisto e foi pintada em 1895 por um artista alemão que você provavelmente nunca nem ouviu falar. Mefisto é uma forma abreviada do nome Mefistófeles, um demônio que aparece no mito de Fausto, uma história que se tornou muito popular em toda a Europa no final da Idade Média. Mas o que é verdadeiramente interessante sobre essa pintura não é essa referência, mas a forma como o artista escolheu retratar este demônio. Estamos acostumados a ver demônios como monstros com chifres, asas ou rostos distorcidos. Aqui, no entanto, não vemos nada disso. Em vez disso, o demônio parece com um homem idoso, elegantemente vestido em um traje vermelho, inclinando-se em nossa direção com uma expressão difícil de definir. Ele está sorrindo, mas não temos a certeza do porquê. Em vez de parecer uma criatura do inferno, esse Mefisto parece desconfortavelmente humano, como alguém que você poderia facilmente encontrar na rua, ou até mesmo alguém que poderia se aproximar de você e tentar fazer amizade. E isso faz total sentido. No mito de Fausto, Mefisto, ou melhor, Mefistófeles, é o demônio encarregado de fazer acordos e coletar almas. A história começa com Fausto, um homem culto, brilhante, ambicioso, mas profundamente insatisfeito. Ele sabia de quase tudo: astronomia, medicina, teologia, filosofia, e ainda assim nada disso era o suficiente. Todo aquele conhecimento não conseguiu lhe dar o que ele realmente buscava. O que Fausto queria era mais conhecimento, mais poder, mais experiências. Ele queria romper o limite da condição humana e ir além do que qualquer outra pessoa havia alcançado. E como ele não conseguia encontrar esses mais por meios comuns, decidiu procurar em outro lugar. E é aí que Mefistófeles entra na história. Um dia, Fausto invoca um espírito infernal, e quem aparece é o próprio Mefistófeles, uma figura elegante e carismática, que não vem para aterrorizá-lo, mas para fazer uma oferta. Ele propõe um pacto. Por 24 anos, Fausto terá tudo: conhecimento ilimitado, juventude renovada, prazer sem restrição, qualquer coisa que possa imaginar. Mas em troca, no final desses 24 anos, sua alma não mais lhe pertencerá. E Fausto acaba aceitando. Esse acordo, conhecido como Pacto Fáustico, tornou-se uma das ideias mais influentes da literatura ocidental. Apareceu pela primeira vez em um texto popular alemão no final do século XVI, mas tornou-se mais complexo com o tempo. Em 1592, o dramaturgo inglês Christopher Marlowe transformou Fausto em uma figura trágica, dividida entre desejo e culpa. Em 1808, Goethe elevou a história a outro nível. Em sua versão, Fausto não está mais buscando meros prazeres terrenos, mas o próprio significado, tornando-se um símbolo do homem moderno, que arrisca tudo em busca de um propósito que dê o verdadeiro significado da vida. Agora, há um ponto importante que vale esclarecer: Mefistófeles não é Lúcifer. Ele na verdade é um intermediário, um mensageiro que age em nome dos outros. Seu poder reside em como ele se apresenta. Ele não é violento, não força e não inspira medo. Ele é sedutor e racional, quase como se entendesse seus desejos e soubesse exatamente como satisfazê-los. E esse é precisamente o seu papel nessa história: não te obrigar, mas mostrar-lhe uma opção, colocar o contrato sobre a mesa e deixar você decidir, porque no final essa história não é apenas sobre vender a própria alma, mas sobre o que você está disposto a abrir mão para obter o que deseja. Agora, o artista que pintou Mefisto dessa forma foi Eduard von Grüssner, um pintor alemão do século XIX. No entanto, ele não foi o primeiro a imaginar esse personagem. Ao longo do tempo, muitos artistas tentaram capturar a figura de Mefistófeles em suas obras, cada um dando uma perspectiva diferente. Um dos exemplos mais conhecidos é a pintura de Friedrich Moritz. Nela, vemos Fausto e Mefisto jogando uma partida de xadrez. O tabuleiro representa a alma de Fausto, e Mefisto, calmo e confiante, move as peças como se já soubesse que iria ganhar. Fausto, em contraste, parece frustrado
frustrado, sentindo que está perdendo o jogo. Essa cena captura perfeitamente a essência do mito. O demônio não ataca, ele simplesmente quer que você tome a decisão errada. Existe também outras ilustrações que retratam Mefistófeles como uma figura muito mais sombria. Por exemplo, em uma das litografias mais populares, o demônio aparece com asas, movendo-se pelo ar, apresentando-se com uma presença muito mais grotesca. Um dos exemplos mais surpreendentes, no entanto, é uma escultura em madeira entalhada do século XIX, que agora está preservada no Museu Salar Jung na Índia. Essa peça tem uma característica muito incomum. Ela é esculpida em ambos os lados, e de um lado vemos Mefistófeles com uma expressão arrogante e suas roupas elegantes, que vamos discutir mais tarde. Do outro lado, vemos uma jovem também mencionada no mito, chamada Margarida. A escultura permite que ambas figuras sejam vistas ao mesmo tempo, através do uso de um espelho. É como se o bem e o mal, o desejo e a culpa estivessem contidos no mesmo pedaço de madeira. Uma metáfora visual poderosa. Agora, quando comparamos tudo isso com o trabalho de Grützner, o contraste fica ainda muito mais claro. Enquanto outros artistas apresentam Mefisto como uma figura aterrorizante, Grützner traz completamente para a terra. Ele lhe dá um corpo, uma idade, uma personalidade e o transforma em alguém real. Ao olhar para essa pintura, não parece que estamos diante de uma ameaça sobrenatural, mas sim de alguém que poderia sentar do seu lado, olhar para você com aquela expressão de superioridade e começar a falar. E é precisamente aí que sua versão se torna especialmente perturbadora. Von Grützner criou essa obra em 1895 e na pintura vemos Mefisto em pé, ligeiramente inclinado para frente, como se estivesse se aproximando de nós. Ele dá a impressão de que acabou de fazer uma proposta e agora está esperando a sua resposta. Seu corpo vira levemente para a esquerda e seu olhar segue na mesma direção, como se algo ou alguém estivesse fora do quadro. Isso cria uma tensão inquietante e nos faz perguntar quem ele poderia estar observando, ou se algo está acontecendo além do que podemos ver. Um dos aspectos mais marcantes dessa pintura, no entanto, é a sua roupa. Este homem meio idoso está vestido inteiramente de vermelho, usando uma túnica ajustada, abotoada ao seu pescoço, com detalhes cuidadosamente trabalhados. Em sua cabeça, ele usa um chapéu da mesma cor. Essa pena é particularmente importante. Na época, penas em chapéus não eram um acessório comum no vestuário cotidiano. Eram mais frequentemente associadas a trajes teatrais ou figuras da corte. Nas versões clássicas da história, Mefistófeles não tem uma aparência fixa. Às vezes ele se transforma e às vezes ele se disfarça em algumas passagens. E é até mencionado que ele muda de forma para não parecer muito ameaçador. Fausto, na verdade, pede que ele adote uma forma mais agradável, mais humana. Então esse traje vermelho, teatral e elegante não é uma invenção artística, mas uma representação visual que se alinha perfeitamente com a tradição literária. Representa um demônio que não precisa parecer monstruoso porque seu poder não reside no medo, mas na sedução. E agora é o momento que acredito que devemos falar sobre seu rosto. Sua expressão é complexa. Eu não diria que está sorrindo abertamente, mas certamente há uma curva sutil nos seus lábios. Ele parece ter prazer em colocar a tentação diante de nós, desfrutando do momento que ele planta uma dúvida em sua mente e espera para ver o que você fará com ela. Se eu tivesse que explicar por que essa pintura parece ser tão perturbadora, pelo menos para mim, não seria por causa das cores ou da expressão sozinha. O que realmente inquieta é o quão profundamente humano esse demônio parece. Grützner não nos mostra uma criatura monstruosa, nem depende dos símbolos clássicos do mal. Não há chifres, não há fogo. O que vemos é um homem com um rosto comum, uma postura confiante e um olhar que parece perturbadoramente familiar. E talvez seja por isso que é tão desconfortável, porque você já pode ter encontrado semelhança com alguém. Talvez ele lembre alguém que você conheceu ou alguém que você já viu, porque na vida real a tentação vem através de pessoas reais, com rostos reais. O mal muitas vezes não se apresenta com
como algo óbvio, mas como algo razoavelmente tentador e até charmoso. E é exatamente isso que Mephisto representa. Ele não precisa inspirar medo para exercer poder, ele só precisa parecer normal. E é isso, na minha opinião, é o aspecto mais inquietante dessa obra. Não estamos olhando para uma figura fantástica, mas para algo que poderia existir entre nós. Alguém que provavelmente já tenhamos cruzado inúmeras vezes, mas nunca percebemos. Obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. É muito importante contar com a sua inscrição aqui nesse canal, já que é um canal novo e eu estou postando com frequência.